Olá pessoal, muito boa tarde, um excelente sábado para todos vocês. Esse é o seu, o meu, o nosso canal Apócrifo DRM Rodrigues. Hoje nós trataremos de um assunto chamado abismo, morte e inferno. Você acredita? Você acredita que o abismo existe? Você acredita que o inferno existe, que a morte existe? Antes eu vou falar para vocês do livro apócrifo chamado A Origem do Universo e Lúcifer, o primeiro anjo. Eu começo essa história, pessoal, remontando você no princípio, antes da criação, antes de tudo ser criado, antes de tudo ser formado, o nosso Criador emergiu da eternidade para o que nós chamamos de tempo. Quando o nosso Criador surgiu da eternidade para o tempo, havia uma briga dentro de si, onde uma parte negativa do Criador, uma parte movida por ódio, de puro ódio de uma forma mais genuína, o mal, a raiva, a inveja, essa coisa mais primitiva, o nosso Criador expulsou de dentro dele e segurou com a mão esquerda. E logo assim o nosso Criador, que é de luz, nosso Deus, o Deus único, o Deus cujos hebreus chamavam de Yahweh, carinhosamente de Yahweh, esse nosso Criador Todo-Poderoso, ele criou aquilo também que era de bom, que chamava-se a luz. A primeira luz chamou-se Lúcifer, o primeiro anjo. Este sim, este ser foi criado com todo amor, com todo carinho, com toda ternura, com toda paz. Todos nós fomos crianças, né? Já sabemos como é isso. Quando a vida ela vem pra gente, quando é criancinha, a gente vê aquela coisa pura, né? A criança não é uma coisa pura, não é uma coisa boa de se pegar no colo, de se abraçar, né? Dá vontade de apertar. Então assim foi o Criador, quando criou o primeiro ser celestial, o primeiro anjo da face da terra, ou do universo, né? Desculpa, perdão. Se chamava Lúcifer, cujo nome hebraico se chama Samaú, copiado pelos gregos que se chama Samael. Tudo que tem El foi a Grécia que transformou por causa da sua mitologia e porque ela pegou a cultura dos hebreus. Muito bem, pessoal, após esse episódio, esse acontecimento, essa grande explosão que chamamos de Big Bang, teoricamente, segundo os livros apócrifos, essa grande explosão seria a luz criada pelo nosso Criador. E essa luz cresceu. Essa luz cresceu em graça, em amor, em harmonia. Foi feita uma promessa para essa luz. Só que à medida que essa luz ia crescendo, que era este ser maravilhoso, dotado do brilho do eterno, da luminosidade do eterno, ele via que o Criador, no mesmo instante, na uma outra parte, brigava com essa força negativa. E essa força clamava por liberdade na mão negativa, no lado esquerdo do nosso Criador. E essa luz chamada Samael perguntava para o pai: pai, o que é isso aí que o senhor está carregando na outra mão? E o Criador falou: meu filho, isso não é para você agora. Eu só te falo uma coisa, meu filho, nunca siga essa luz negativa. Nunca tente saber o que é isso aqui. Nunca tente dividir a luz com as trevas. Não é bom. É bom que você veja só a luz. Mas você sabe como é que é esse ser, né, de todo o universo. Ele cresceu com essa curiosidade. Então nesse desespero e nesse crescimento, essa forma beliscosa conseguiu fugir da mão do nosso Criador e se esconder no infinito. Ele não podia voltar para a eternidade, ele foi para o infinito. Essa forma beliscosa tinha a forma de um dragão. Agora você vai começar a entender
Por que hoje todas as redes de televisões reverenciam os dragões, né? O dragão está sempre na moda, o dragão, o dinossauro, está sempre com as criancinhas, né? Você vai, inclusive tem um vídeo que eu vou postar para vocês, de uma exposição que tem na rodoviária do Rio de Janeiro, gente. Pasme você, mostrando 2 dragões. O que dragão tem a ver com rodoviária? Só que a força desses dragões ainda existe na Terra. E esses dragões, eles lutaram contra o nosso Criador. Eles lutaram num plano bem distante, eles lutaram com o nosso Criador. Ao fugir da presença do Criador, essa forma beliscosa, cujo nome nós chamamos de Terron. Gente, Terron. Terron é essa forma andrógena. Ele é masculino e feminino. Ele é uma aberração. Ele não é uma coisa, ele não é um ser normal. Tudo que ele cria torto, ele cria destruidor. Ele não tem a perfeição, a harmonia, o amor do Criador. E esta forma é invejosa. Ela inveja o nosso Criador, ela tenta destruir o nosso Criador. Tudo que o nosso Criador faz, ela tenta destruir o nosso Criador. Yahweh, ele é idealizador, ele é sonhador. E nos sonhos dele idealizou tudo isso que existe no universo. Um dia talvez nós iremos perguntar a ele, quando nós estivermos face a face com ele. Teremos a oportunidade de perguntar. Bom, pessoal, então você está acompanhando essa linha de raciocínio? Este ser fugiu para o que nós chamamos de infinito. E hoje nós vemos várias pessoas com 8, o número 8 dobrado, que é o símbolo do infinito. O símbolo do infinito é da serpente beliscosa. É desse dragão chamado Terron, a deusa hipotenusa, a deusa abissal. E esse Deus se transforma em nome de vários outros deuses, que é ele. E que ele é reverenciado pelo mundo. Hoje, no mundo, nós reverenciamos aqui, no dia 1º de janeiro, a gente reverencia esse Deus que vem nas águas, que ele vai sobre as águas, né? Como uma figura folclórica que todos veem aí, que reverenciam, que é dado flores para ela, a qual não vou mensurar, vocês já sabem quem é, né? E ele é um Deus, sim, é um Deus poderosíssimo, é um Deus poderoso igual o nosso Criador. Então, quando começou tudo isso, pessoal, Samael foi dado à luz, foi falado para ele: ó, Lúcifer, você não pode se envolver. Aqui eu vou criar, meu filho, para você. E o Criador fez um castelo de luz, um castelo prateado, onde tinha um trono, onde só Lúcifer podia. Pessoal, Lúcifer foi o único ser que falou face a face com o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que criou tudo que existe hoje que tem vida, foi ele que criou. Legal, pessoal. Então, após ter criado o Lúcifer, ele criou mais 4 anjos. Só que quando ele estava criando os anjos, os seres celestiais abaixo de Lúcifer, essa serpente beliscosa o vigiava. E de forma invejosa também construiu 5 seres poderosos. Um deles vocês já ouviu falar sobre Leviatã. Leviatã foi o primeiro, assim como Lúcifer, Samael. Leviatã era o mais poderoso de filhos de Terron. Terron e o nosso Criador Yahweh travaram uma batalha épica, a primeira guerra primordial. Junto com Terron, Leviatã, Berromonte, Tiná, Otaná e mais outros 2 deuses abissal, eles se reuniram e houve o confronto da primeira guerra prímiva do universo. O nosso Criador criou Samael, qual vocês conhecem como Lúcifer, criou Miguel, o segundo ser angelical mais poderoso do universo. O terceiro, Rafael, um anjo poderosíssimo, cada um desses distinto. O quarto, Gabriel, o anjo Gabriel, o famoso anjo Gabriel, aquele que levou a mensagem do nascimento do Salvador a esse mundo. E o quinto, Osiel. Então esses 5 seres foram os primeiros seres criados pelo nosso Criador Yahweh. E aí a Lúcifer fala: tu comandarás teus irmãos, tu cuidarás dos teus irmãos, eu farei essa cidade prateada, e dali nós vamos ter falanges, vamos ter hostes de anjos, de seres celestiais, que serão divididos em 3 classes: arcanjos, querubins, arcanjos, serafins, ou serafins, arcanjos e querubins. Então esse querubim da guarda, que chamava-se Lúcifer, o mais poderoso, o araúdo, o
que brilhava mais, o mais brilhoso, o mais inteligente, maestro do coro angelical, ou seja, ele cantava para o nosso Criador, ele proferia fundos musicais, porque o nosso Criador funciona como se fosse as notas musicais, ele cuidava, a ele foi feito um pedido do Criador para ele não olhar para essa forma beliscosa, para ele não tocar na parte negativa, para ele não deixar o desejo acontecer no coração e para ele obedecer ao Criador, mas foi justamente ao contrário que ele fez. Ele foi lá para os Elfos, para os Castelos Prateados, e lá festejavam, cresceram em graça, muitos seres iam aparecendo todos os dias. O Criador foi fazendo legiões, gente, uma legião ela é composta de quase 7.000 anjos. Então eram muitos seres celestiais de tipos diferentes. Pode ver que arcanjos, querubins e serafins são tipos diferentes. Eu não vou entrar dentro desse vídeo sobre anjo, porque cada um bicho, animal, ele tem um tipo de um anjo. E os seres angelicais, eles têm poderes distintos. Um domina o fogo, outro domina a água, outro domina o vento, outro domina, enfim, cada um domina, só que o Samael é o mais poderoso. Domina o plasma, domina tudo, ele domina a energia em geral. E aí esse cuidado, muito poder, ele muito poder. Você não sabe como ele é poderoso. Ele é muito poderoso, pessoal, muito. Só que o nosso Criador é mais poderoso do que ele, muito mais. Esse Terron também é poderoso, porque a energia do mal, ele está acima do Lúcifer, ele está na qualidade de Deus, abaixo do nosso Criador eterno Yahweh, mas ele também tem poderes abissais. Poderes esses que está descrito no primeiro livro da Bíblia. Havia treva sobre a face do abismo. Então o abismo está no abismo abissal, e as trevas é o poder da força do mal, porque o mal também tem força, pessoal, assim como o bem. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, passando para vocês aqui agora? Eu estou mexendo em algo que você nunca ouviu, ou talvez você não tenha ouvido falar da forma tão clara como eu estou falando para vocês, ou tão perfeita como eu estou falando para vocês. Só para você poder imaginar, pessoal. A imaginação nossa, ela tem que expandir. Eu tenho que abrir a imaginação de vocês. E isso está tudo no livro apócrifo, tá? No livro apócrifo, a origem do universo, e Adão e Lúcifer, o primeiro anjo. Basicamente, quando essa serpente beliscosa escapou, o Criador já tinha um plano para poder expulsá-la do infinito, tirar ela daquele plano lá de cima, porque ela iria voltar para tentar destronar o nosso Criador e tomar as criaturas do nosso Criador. Então o nosso Criador, num belo dia, pegou todos os seres celestiais mais poderosos e se dirigiu até o infinito para a primeira guerra prímiva. E na primeira guerra prímiva contra o mal, o nosso Criador se deparou com mais 5 seres poderosíssimos que degladiaram com os 5 seres celestiais que o nosso Criador fez. E o nosso Criador pegou esse ser, que tinha uma espécie de um dragão, pegou pela cauda e o lançou lá de cima dos céus, que ele passou pelas dimensões, passou pelo centro da terra e foi aprisionado no abismo, lá dentro do abismo. Junto com ele caíram os outros também que foram expulsos pelos anjos da parte do Criador. Houve uma grande festa, mas o Criador ficou muito preocupado, porque ali estava dando início a uma saga do bem e do mal, que iria culminar até os dias de hoje, com a destruição total de todos os seres que o nosso Criador criou. Todos os seres que ele criou com todo amor, com todo carinho, poderia ser destruído. Por isso que eu digo que o nosso Criador, ele não criou a morte, ele criou só a vida, ele criou só as coisas do bem. Este outro ser que criou as coisas do mal. Mas a coisa vai piorar quando o nosso primeiro ser criado pelo nosso Criador, ele vai se rebelar contra o nosso Criador. Como ele se rebelou, Denilson? Então, em momento algum, um Pai Celestial pediu para Samael ir procurar este ser lá no abismo. Ele não pediu para ele procurar. Ele falou, sabe o que ele falou para Samael? Para Samael, meu filho, olha só. Ouça as coisas da luz. Não procure saber sobre as coisas das trevas. Essas coisas das trevas, o teu pai já sabe como isso funciona. Você sabe quando você dá um conselho para uma pessoa? Não faz isso, não vai por aí, mas a pessoa quer ir. Então ele deu livre-arbítrio tanto para os seres celestiais como para o ser humano. E o que Samael fez, pessoal? O que ele fez?
Então ele ficou pensativo. O Criador se retirou, porque o Criador todos os dias ele descia para o abismo. Pasmem os senhores. Samael ficava se perguntando e falando com os anjos, por que ele desce para lá para o abismo? O que ele faz todo dia lá embaixo? Ele vem aqui, ele descia, ele estava nos céus e descia no abismo. Mas ele é o Criador, gente. Ele que fez tudo. O que a criatura quis questionar? O que o Criador fazia? Então Samael ficou no seu coração e procurando todos os dias no local onde tiver a Primeira Guerra Prima, encontrou o portal para onde Terrom foi lançado. E sabe aonde? Pai, sabe aonde foi dar esse portal? Aqui na terra onde ele veio. Ele veio sozinho. Ele veio, esteve aqui, e quando ele chegou aqui, ele se deparou com os dinossauros, todos os dinossauros aqui na terra. Então ele falou, rapaz, esse daí deve ser os filhos daquele Deus que o nosso Criador não gosta dele. Vamos matar eles. Vamos entregar isso para o nosso Criador. Vamos concluir o serviço. Falou com os luciferianos, marcou um dia, criou através de poderes místicos poderosos uma espada chamada Metistófele, que é capaz de matar um Deus. Olha só, pessoal, o que esse cara estava fazendo, esse Lúcifer estava fazendo. E aí ele forjou essa espada e ele planejou vir aqui e destruir Terrom. Então ele desceu um belo dia e causou a primeira explosão nuclear que nós temos conhecimento. A ciência fala que houve um meteoro que caiu aqui na Terra, lá no México, não foi? Não fala isso, foi não, pessoal. Foi Samael que destruiu todos os dinossauros que estavam aqui. Ele criou uma grande explosão atômica que destruiu todos os dinossauros, todos os filhos de Terrom ele destruiu. Porém, Terrom, que estava no abissal, conseguiu vir para cá, ele e Leviatã. Leviatã foi expulso, jogado no centro, na profundeza das terras. Mas o Terrom, pessoal, lutou. O Terrom ele era uma espécie de dragão que tinha 7 olhos. E a Igreja Católica, ela sabe da história que eu estou te falando, porque a história de Jorge da Capadócia, São Jorge, remonta isso. Remonta, quando você olhar para aquela imagem, eu sugiro que vocês olhem para aquela imagem, São Jorge num cavalo, com uma lança, cortando a cabeça de um dragão e um olho só aberto, o olho que tudo vê. Então, este ser que foi cortado a cabeça, o Terrom que foi cortado a cabeça dele com a espada Metistófele de Samael, ele conseguiu matar um ser da grandeza de Deus. E quando ele partiu a cabeça, ele partiu e festejou. Ele festejou junto com os luciferianos e foi aos céus, fizeram festa sem que o Criador soubesse. Então o Criador se apresentou na sala do trono, foi falar com Samael. Samael falou, mestre, pai, eu fiz algo e vou te trazer de presente. E o Lúcifer falou que cortou a cabeça de Terrom. O pai se entristeceu muito. Ele não esperava essa reação do pai. O pai se entristeceu muito, muito, muito mesmo. E perguntou, o que foi isso que tu fizeste, meu filho? Eu não pedi para você não tomar nenhuma decisão que não fosse segundo a minha vontade. Eu te mandei, eu te ordenei que você fosse lá nesse local aonde você não deveria ir. Você foi assim mesmo, mas pai, eu achei, você não tem que achar nada. Você sabe o que você fez agora? Você sabe o que você criou lá naquele local que você foi? Você criou um outro ser muito mais poderoso. Houve uma transformação de Terrom. Terrom foi o primeiro a experimentar a morte nesse plano terrestre aqui, antes mesmo do nosso Criador, que também experimentou a morte aqui nesse plano terrestre, porque a morte só acontece no plano etéreo, nesse plano terrestre aqui. Paz, meus senhores. Denilson, o que você está contando aí, rapaz, eu nunca ouvi essa história. Pois é, pessoal, por isso que esse é o apócrifo. O canal tem que remontar isso, revoltar isso para vocês contar. Quando fala assim, os irmãos que são cristãos, que falam assim, Lúcifer, ele fez uma rebelião nos céus e aí foi expulso. Mas como ele foi expulso? De que maneira? Por que ele foi expulso? Tem uma história lá do rei de Ciro e tal. Só que não é só isso, pessoal. A Bíblia, ela dá uma história, dá um texto, mas ela não entra no detalhe do texto, como aconteceu.
Então o que aconteceu, gente? Quando o Samael, o Lúcifer, matou este ser, ele criou uma coisa chamada morte. E o corpo deste ser, quando ele partiu a cabeça, o corpo passou a ser o inferno. E houve uma separação e ambos foram jogados no abismo. Então os dois se procuram, estão se procurando para se encaixar. A morte que procura em todos os cantos da terra, desse universo, o teu corpo que está na parte do abismo, está na parte lá de baixo. Então todas as vidas que são ceifadas pela morte são lançadas no abismo. Até então eu não falei ainda do nascimento do nosso Salvador, porque isso é uma coisa mais para frente, pessoal. Isso vai acontecer depois da promessa que o homem, e o homem, aí que está, é toda essa essência de guerra, foi sintetizada tudo isso pelo nosso Criador, porque o nosso Criador não cria morte, ele não cria guerra, ele não cria briga, ele pegou e sintetizou isso tudo num fruto, colocou num avatar de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o homem é seu guardião, para não deixar de maneira nenhuma ninguém pegar aquilo, porque ele ia singularizar tudo isso, ele não ia destruir, ele ia singularizar, porque o nosso Pai, ele não é o Pai de destruição, ele não destrói nada, ele é a vida, ele não é a morte é o outro ser, a morte é um outro ser que é o contrário da vida. Você está entendendo agora o que é vida e morte? Vida e morte estão sempre juntos, seguidos, num hospital, no meio da rua. Vida e morte está todos os dias acontecendo, pessoas estão partindo, pessoas estão voltando, iniciando, saindo, nascendo. E Samael, pessoal, com essa desobediência, deixou o nosso Criador muito triste. Aí o nosso Criador começou a pensar num plano B, que foi a segunda luz, ao qual ele começou antes dele dormir, antes dele deitar para a eternidade. Ele preparou toda essa terra, criou o jardim, criou um monte santo, criou um elo através dessa força da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele idealizou tudo da melhor maneira, mas ele não contava com a força negativa, a força de Terron, que já tinha abduzido e seduzido o primeiro ser dele, colocando dentro da cabeça de Samael o governo de luz e de trevas, onde a luz e a treva poderiam estar juntos. Não há possibilidade, pessoal. Não há como agradar dois senhores. Ou você agrada um e desagrada outro, ou você agrada outro e desagrada um. Eu acho um absurdo algumas pessoas falar que adoram Lúcifer e deixam de agradar o Criador. Sabe por quê? Porque o Criador é bondade, porque o Criador é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade. E eu venho aqui de peito aberto falar e defender, eu, com a minha liberdade de um ser criado. Você também foi criado pelo nosso Criador. Você não veio à toa a esse mundo. Você não está aqui só de passagem, não, como muitas pessoas falam. Não, a sua alma, o seu espírito é muito precioso para o nosso Criador. Muito, muito. Tu não tem nem noção. Dinheiro no mundo paga o teu espírito e a tua alma, pessoal. Então esse ser chamado Samael criou a morte. Criou a morte e criou o inferno. E a partir de então, até que a terceira e a quarta geração termine, porque existe uma profecia e existe uma promessa do nosso Criador para com o ser humano. Mas antes disso, o nosso Criador deitou-se. Ele está descansando, pessoal. Aí tem toda uma saga que vai se desenrolar a partir do Jardim do Éden, a partir da queda do homem, que se transformou em um ser igual aos seres caídos. Samael foi para os céus com os luciferianos e lá eles fizeram uma rebelião. Juntaram todo mundo no Castelo Prateado e começaram a perguntar para todo mundo: quem aqui é a favor de que eu suba ao trono do Criador? Isso persuadido por essa energia maligna. Alguns, uma terça parte dos anjos, apoiaram o Samael nisso que ele chama governo de luz e trevas. E a outra parte não. A outra parte ela se manteve como hoje. Hoje tem pessoas que vão aceitar a parte da besta, que é o chip, todo mundo já está falando nisso. A criatura já fala nisso, né? Vão ser chipados.
E aí você já determinou quem você escolheu ou não vão ser chipados e vão esperar a providência do nosso Criador. Aí a fé é que vai dizer, pessoal. Então eu estou aqui na missão, o canal DRM Rodrigues tem a missão de iluminar os teus pensamentos. Existe o inferno e existe a morte. Todo mundo está vendo aí, a morte está nessas doenças que aparecem, a morte está no trânsito, a morte está nessa corrente de energia que está na tua casa, nessa tomada que está na tua casa, a morte está numa faca que está na tua casa. A morte, ela está em tudo quanto é lugar. A morte está lá, a faca está lá, está a morte e a vida. Está lá, ela não está mexendo, você só vai mexer nela, se você se enfiar, você morre. Se você não se enfiar, você está em a vida. Então você tem sempre os dois que eu estou te falando. E onde fica o abismo, ô Denilson? Onde é o abismo? O abismo, pessoal, fica ali depois da Antártida, pessoal. Cabral, quando veio para cá para o Brasil, nessa terra que eles chamam de Brasil, tem tudo a ver, depois que eu vou contar a história toda para você, remontar a história do descobrimento, entre aspas, isso aqui. Ali depois de Antártida, onde existe uma barreira, os blocos de gelo, ali existe a divisão que o nosso Pai Celestial colocou para que as águas do abismo não entrem nesse domo que Ele fez de proteção para a terra. Há uma blindagem na terra. Nem as águas celestiais que estão acima do céu e nem as águas que estão nos abissais, porque nós somos envoltos de água, pessoal. Tudo é água. Eu não vou entrar nesse estudo para vocês, mas vocês podem analisar. Vocês analisem, pessoal. Agora eu estou falando só tema polêmico, só coisa polêmica. Analise aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Só os anfíbios têm isso, ó. Isso aqui, ó. Nós nascemos dentro da água, pessoal. Só um espólio para você. Nós nascemos dentro da água, dentro do líquido. Nós respiramos líquido, praticamente dito. Mas temos o cordão umbilical. Isso é uma outra história que o canal vai falar para vocês. Nós vamos contar para vocês detalhadamente. Então, pessoal, Samael queria que os anjos seguissem ele, e com isso ele arrebatou a terça parte dos céus que foram expulsa, porque os próprios anjos que eram da parte do Criador, os seres celestiais, tiraram, porque não acharam direito o que ele queria fazer com o nosso Criador. Ele queria matar o nosso Criador, ele queria matar o eterno Criador Yahweh. Só que ele não conseguiu, pessoal. Lá não conseguiu, porque no plano eterno ele não morre, nunca morre. Ele morreria no plano terrestre, o qual nós vamos falar para vocês, pessoal. Você sabia que o nosso Criador, o Todo-Poderoso, o Deus do Universo, tinha uma forma humana antes daquele que chamamos de Jesus Cristo, cujo nome chamamos em hebraico Yahushua? Eu vou falar sobre o rei Melquisedeque. Você já ouviu falar sobre o rei Melquisedeque? Você não ouviu falar sobre o rei Melquisedeque? Melquisedeque era a forma de Yahweh humana. Nós vamos falar sobre isso. Me aguarde, pessoal. Esse canal aqui, ó, é um canal apócrifo. Eu sou Denilson. O canal é DRM Apócrifo, João Rodrigues. DRM Rodrigues Apócrifo. Você, pessoal, sempre será o meu convidado. Participe, pessoal. Vamos enviar isso aí para o maior número de pessoas possível. Vamos formalizar ideias no mundo e vamos fazer com que as pessoas leiam. Captou? Você tem que ler. Porque se você entende o início, você vai entender o fim. Porque tudo tem um início e tem um fim. Então, por favor, ative o sininho aí. Não tem um sininho? Ative o sininho aí. Dê aquele joinha ou aquele para baixo, não importa. E compartilhe, pessoal, com o maior número de pessoas possíveis. Um ótimo sábado para todos vocês. Um excelente domingo. Um domingo maravilhoso, pessoal. Só uma coisinha para vocês. Esse calendário hebraico, esse calendário gregoriano aí, ele mudou um pouquinho, porque no sábado, o sábado foi o dia em que nossa mãe Eva e o nosso pai Adão foi expulso do paraíso, tá? Só para você ter uma noção. E o sábado verdadeiro, que o nosso Criador guardou para gente, para o Monte Sião, está reservado ainda esse sábado, ele irá guardar o sábado do retorno, da grande vitória, aonde nós triunfaremos sobre o mal, pessoal. Um forte abraço, uma boa tarde e fique conosco. Tamo junto, pessoal. Firme e forte. Firme e forte. Antes de terminar,
Se vocês puderem também acessar o canal do meu amigo, o canal dos últimos dias, do meu amigo Edson Silva História. Fatos e Histórias também é um outro canal. Nós contamos todos os dias histórias que falam, né? Falam da forma diferente, como você nunca ouviu falar sobre a origem do universo, sobre tudo que está aqui. Então não se esqueça, Terron, o Deus abissal, Yahweh, o Criador do céu e da terra do mal, o nosso Deus único. Forte abraço, gente. Tenha uma boa tarde.